Você não é quem você poderia ser. Isso te dói todos os dias. Existe uma dor que não é evidente, mas que acompanha muita gente ao longo da vida inteira. Não é uma dor que paralisa completamente. Não é algo que você consegue apontar com clareza e dizer, é isso aqui. Mas ela aparece em momentos muito específicos. Quando você se observa, quando você desacelera, quando você se compara, ou simplesmente quando você se pergunta com honestidade, será que a vida é só isso? E essa pergunta, quando ela aparece de verdade, ela não é só sobre o que você tem ou sobre o que você não tem. Ela é sobre quem você se tornou. Porque no fundo, existe uma percepção muito sutil, mas muito consistente, de que você poderia estar vivendo outra vida. Não necessariamente uma vida superficial ou melhor, não isso. Mas uma vida mais coerente com aquilo que você sente que é. E essa distância entre quem você é hoje e quem você intui que poderia ser, é o que gera essa dor e essa sensação. Quando a gente olha de fora, muitas vezes tem nada errado. Sua vida está funcional. Você trabalha, você se organiza, você responde à vida. Você está funcionando. Você cumpre aquilo que precisa ser feito. E isso cria uma ilusão de que está tudo bem. Mas existe uma camada da experiência humana que não aparece nesse funcionamento externo. E é exatamente nessa camada que essa sensação, esse vazio, começa a se estruturar. Porque você começa a perceber, ao longo do tempo, pequenas incoerências, pequenas interrupções no seu próprio movimento existencial. Você começa coisas e não sustenta, não consegue levar para frente. Você tem ideias, mas você não executa. Você se aproxima de algumas mudanças, mas de repente você recua. E isso acontece uma vez, depois de novo, e começa a se repetir. Quando algo se repete, não é mais um acaso, é um padrão. E esse padrão começa a produzir uma sensação muito difícil de sustentar, que é a sensação de estar vivendo abaixo do seu próprio potencial, aquém do que você poderia ser nessa existência, mas sem conseguir acessar esse potencial. Você sabe que você pode mais, mas você não consegue acessar esse lugar. Isso vai gerando um tipo de angústia muito específico, porque você não consegue mais colocar a culpa para fora. Você começa a perceber que a questão está em você, mas você não sabe, você não entende exatamente onde. E aí surgem as perguntas. E é nesse ponto que muitas pessoas recorrem a explicações mais disponíveis. É falta de disciplina, falta de foco, falta de constância. E essas explicações são confortáveis, porque elas dão a impressão de que o problema é simples. Só que existe um dado, existe um fato que precisa ser levado a sério. Você já tentou mudar. Você já decidiu fazer diferente. Você já começou processos. Você já organizou sua vida ou já tentou. Já teve clareza do que precisava ser feito. E mesmo assim, você não conseguiu levar adiante. Você não sustentou. Então a pergunta não pode ser superficial, como a solução também não é simples. A pergunta precisa ser um pouco mais radical. O que em você impede que aquilo que você sabe se transforme em ação? Porque existe uma diferença muito grande entre ignorância e impedimento. E o que aparece aqui não é ignorância. Você sabe. O que aparece aqui é impedimento. E isso acaba se intensificando muito quando a gente considera o contexto atual de vida. Hoje você vive exposto o tempo todo à vida de outras pessoas. Você abre a rede social e vê pessoas que parecem ter clareza, direção, resultado, sucesso. Pessoas que parecem estar exatamente onde deveriam estar. Pessoas que parecem que descobriram o seu potencial. E isso produz um efeito muito específico. Não é só inveja, não é só admiração. É uma comparação constante, silenciosa e dolorosa. E essa comparação ela não acontece no nível racional. Você pode até saber que aquilo ali é uma vida editada, que aquilo não é real, que aquilo é um recorte, que existe ali uma máscara, uma construção, uma performance, um personagem, mas efetivamente isso não muda o impacto do que você sente. Porque você começa a se medir a partir de uma imagem, a partir de outras vidas. E essa imagem
começa a funcionar como um ideal de existência. E quando você se mede a partir de um ideal, você sempre perde. A realidade sempre vai perder para a ficção. E essa perda não é objetiva, ela é subjetiva. Ela se traduz em sensação de atraso, eu estou perdendo tempo, em sensação de insuficiência, nada que eu faço basta, em sensação de que você está ficando para trás na sua própria vida. E isso vai intensificando ainda mais essa dor inicial. Porque agora você não sente só que poderia ser mais. Você sente que todo mundo está sendo, menos você. Mas essa dinâmica da comparação e os efeitos que ela produz na forma como você se percebe é um tema que merece um aprofundamento específico. Quando a gente entra no campo da psicanálise, a leitura muda completamente. Porque a psicanálise não trabalha com a ideia de que você tem controle total sobre aquilo que você faz, sente ou escolhe. Pelo contrário, a psicanálise parte do princípio de que, num primeiro momento, pode até ser desconfortável, mas é extremamente libertador quando você compreende. Você não é totalmente consciente de si. Freud coloca isso de uma forma muito clara quando ele diz: o eu não é senhor na sua própria casa. E isso não é uma frase filosófica bonita, muito pelo contrário. Isso é uma descrição clínica da experiência humana. Porque se você observa com atenção a sua própria vida, você vai perceber que existem decisões que você toma, comportamentos que você repete, que não fazem sentido nem para você. Você sabe que aquilo não te ajuda. Você sabe que aquilo te limita. E ainda assim você repete. Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece na vida profissional, isso acontece nas escolhas mais importantes. Então a pergunta não é: por que eu não consigo mudar? A pergunta correta é: o que em mim está comprometido com essa repetição? O que acontece dentro de mim que me faz não sair desse movimento? Porque existe algo aí dentro de você que se mantém, mesmo quando você quer mudar. E esse algo não está no nível da vontade, está no nível mais profundo, onde a sua história, os seus registros e a forma como você se estruturou começam a operar. E quando isso não é compreendido, você continua tentando resolver a sua vida no nível do comportamento, sem perceber que o comportamento é só o efeito final de algo muito mais profundo e muito mais complexo. E é aqui que a gente precisa dar um passo atrás, para entender como isso tudo foi sendo construído. Porque ninguém chega na vida adulta com essa sensação de limitação do nada. Isso vai sendo estruturado ao longo do tempo, ao longo da vida, muitas vezes de forma silenciosa. E muitas vezes completamente inconsciente. Lacan vai dizer que o sujeito se constitui a partir do olhar do outro, da linguagem e dos lugares que ele ocupa desde muito cedo. Isso significa que antes mesmo de você ter clareza sobre quem você é, já existia um campo de significados sendo construído ao seu redor e operando na sua vida, nas suas decisões, nos seus resultados. Falas que você ouviu, formas como você foi reconhecido ou não reconhecido, expectativas que foram colocadas sobre você, palavras que você ouviu que te classificaram e até lugares que você precisou ocupar para se manter pertencente. E tudo isso vai criando uma espécie de estrutura interna que delimita, muitas vezes, sem que você perceba, até onde você pode ir, até onde você se autoriza, até onde você recua. Então, quando você chega na vida adulta e diz: eu não consigo avançar, muitas vezes isso não é falta de tentativa. É uma coerência com algo que já foi estruturado lá atrás. É como se existisse uma lógica, uma verdade interna que mantém você dentro de determinados limites. Mesmo quando racionalmente você deseja ultrapassá-los, isso não acontece. E isso é o que torna essa experiência tão difícil. Porque existe uma parte de você que quer ir. E existe outra parte de você que não permite que você vá. Essas duas partes não se resolvem com esforço. Elas precisam ser compreendidas. E é exatamente por isso que essa dor não é uma dor comum. Porque ela não está ligada apenas a resultados.
ela está ligada à existência. É a sensação de que existe uma versão sua que nunca chegou a se realizar. Não porque não havia possibilidades, mas porque algo no caminho interrompeu esse processo. E com o tempo, isso vai gerando uma forma muito específica de sofrimento. Não é só frustração. É um tipo de tristeza mais profunda, quase como um luto. O luto de uma vida que você não viveu. O luto de possibilidades que ficaram pelo caminho. E que em algum nível você sabe que eram suas. Kierkegaard, o grande filósofo, falava sobre isso quando dizia que a maior forma de desespero é não tornar-se quem se é. E quando você escuta isso, pode parecer abstrato, mas quando você sente isso é extremamente concreto. Isso aparece no seu dia a dia. Isso aparece na forma como você se posiciona, na forma como você recua, na forma como você decide e principalmente na forma como você se percebe. Porque no fundo, essa dor não é só sobre o que você não conquistou. Essa dor é sobre quem você sente que poderia ter sido e não foi. Quando você começa a olhar para tudo isso com mais atenção, essa sensação de estar travado, de não avançar, de não se tornar quem poderia, começa a fazer mais sentido. Porque ela deixa de ser interpretada como falta de capacidade e passa a ser compreendida como efeito de uma estrutura. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com a sua própria história. Porque até então, você provavelmente tentou resolver isso no lugar mais acessível, no comportamento. Você tentou se organizar mais, você tentou se disciplinar, você tentou se forçar a ser diferente. E isso pode até funcionar por um tempo, mas isso não sustenta. Porque você está tentando agir contra algo que você ainda não compreendeu. E enquanto você não acessa isso, você continua vivendo esse ciclo. Tenta, avança um pouco, recua, tenta de novo, se frustra, desiste. E aos poucos você começa a acreditar que o problema é você. Mas o ponto não é esse. O ponto é que existe algo em você que ainda não foi compreendido. E enquanto isso não é colocado em análise, você continua tentando mudar os efeitos sem nunca tocar na causa. E é exatamente aí que começa uma possibilidade real de mudança. Não quando você tenta mais, mas quando você começa a entender. Porque quando você entende, você deixa de repetir de forma automática. E começa pouco a pouco a se reposicionar na sua própria existência. E o que está por trás disso, o que sustenta essa repetição, é mais profundo do que você imagina. E não começa agora. Isso tem uma origem. Isso foi sendo construído ao longo da sua história, em experiências que muitas vezes você nem percebe mais, mas que continuam operando.